da Gol, não entendo nada disso não. Estou falando da minha época. Nós tínhamos versatilidade para criar, para fazer brinquedos. Colocar a brasa dentro de um ferro de engomar e puxar aquilo para fazer um caminhozinho na terra, aquilo era como se hoje um menino estivesse brincando com um controle remoto com um robô. Você está entendendo? Então, e depois, a infância de todo mundo, meu jovem, é espetacular. A juventude de todo mundo é espetacular. São momentos que não voltam, né? Não, ela é espetacular. Cada coisa na sua época, os brinquedos, as maneiras de agir, então é na sua época. Mas a juventude de todo mundo, a minha foi um show. Vocês andavam muito de bicicleta? Eu tenho orgulho de falar isso. Eu tenho orgulho de falar isso. Eu fui o primeiro ciclista de Governador Valadares com menos de 4 anos de idade. Certo? Porque não existiam bicicletas com as rodagens pequenas. Elas tinham que serem fabricadas. Meu pai é que fez a minha primeira bicicleta. Meu pai tinha uma garagem de bicicleta, meu pai era odontólogo, era dentista. Fez um curso em Juiz de Fora. Meu pai tinha uma garagem de bicicleta, mas a rodagem da bicicleta era muito alta para uma criança de 4 anos, de 3 anos. Ele fez para a minha bicicleta. Então eu fui o primeiro ciclista nessa idade de Governador Valadares. E tinha muita bicicleta aqui? Proporcional ao número de habitantes, tinha sim. Bicicletas de uma marca chamada Bianchi, Philips, Hércules, Splendida, que era uma bicicleta da Inglaterra. Proporcional ao número de habitantes tinha, sim, certo? Mas houve uma época em Valadares que tinha 4 bicicletas por família. Valadares já alcançou essa média. Hoje eu acredito que não chega a isso. E o pessoal fazia o uso dela mesmo, né? E como? Ia para tudo enquanto é canto. Mas também a cidade era muito limitada. Era só. Não, ela era super limitada. Porque toda a cidade cresceu em volta da estrada de ferro. A estrada de ferro de Vitória chegou para aqui em 1919. Ela foi inaugurada, se não me engano, em 1919. A primeira igreja presbiteriana, a primeira igreja do Governador Valadares foi a presbiteriana, que foi inaugurada em 1911. Então, o crescimento da cidade era em torno da linha férrea. Certo? Ela passava lá atrás da igreja, perto do cemitério, entrava na Avenida Brasil, passava ali onde hoje é a rodoviária, ali era um embarcadouro de boi, prosseguia a Avenida Brasil, lá no Santa Rita, que a estação ela chamava Paulo Zene, ainda não tinha Rio Bahia. Cortava direto. Cortava direto. A Rio Bahia é uma estrada estratégica, ela foi construída por estratégia militar na época da guerra, para ligar o norte com o sul. Entendeu? Então a cidade crescia no entorno daquilo. As ruas que tinham aqui eram muito limitadas na época. A Rua do Sabuco, que depois foi a Rua do Torreiro, a zona. Ninguém chegava na cidade, vindo daquela região ali de Vigilópolis, Goiânia, etc., sem que primeiro passasse pelo Torreiro. Aí ia acampar as tropas ali nos ranchos, essa coisa toda. Tem uma curiosidade muito interessante com o Valadares da época da guerra. Ali onde hoje é o Beco, a Galeria Coroaci, que todo mundo chama de Beco do Canguru, havia ali dentro um terreno vago que saía lá na Avenida Minas Gerais. Certo? Como eu falei aqui no princípio, eu morava em frente a esse local. Eu nasci ali. Na época da guerra, aquilo, os canhões, as metralhadoras, os jipes de guerra ficavam guardados ali. Certo? Eles ficavam guardados ali, nesse terreno, que dá fundo hoje para o Minas Clube. Pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe disso. O senhor sabe o porquê do Paulo Zene?
Porque o Santa Rita atualmente, Santa Rita, né, chamava Paulo Zene, né? Que era uma estação que tinha lá. Mas você sabe por que deram esse nome? De Paulo Zene pra lá? Eu vou estender um pouquinho a resposta. As locomotivas, elas eram a vapor, correto? E elas precisavam de tanto em tantos quilômetros serem abastecidas de lenha e de água. Então aqui perto você tinha Cachoeirinha, que hoje é Tumiritinho, Derribadinha, Governador Valadares, a próxima estação, Paulo Zene. Agora, por que o nome Paulo Zene? Por que deram lá o nome Paulo? Eu não sei. Sei que aquele terreno pertencia ao seu Lídio Cabral, que é um dos pioneiros da cidade. Isso aí eu sei. O porquê do nome Paulo Zene? Não. Mas por que tinha essas de tanto em tantos quilômetros? O motivo era esse. Certo? Certo. Agora, na César deve ser algum engenheiro da Vitória, da Estrada de Ferro Vitória Minas, uma coisa assim, certo? Deve ser. Sr. João, e os esportes de Valadares? Também eram limitados. Eram bastante limitados. Ali onde hoje é o Instituto Imaculada Conceição, aquilo ali foi o campo do Flamenguinho. E houve uma dissidência entre membros do Flamenguinho e fundaram o Democrata. Certo? Eu não sou capaz de precisar a época porque eu não era nascido. Precisar eu não sei. Quando foi construído ali o Instituto Imaculada, o campo do Democrata veio para aqui onde é hoje a Praça Luiz Enche, a estação, ali, certo? Lá onde hoje é o campo propriamente do Democrata, foi construído para ser um cemitério. Tem gente enterrada lá, hein? Para ser um cemitério. Quando, na administração do Dilermando Rodrigues de Melo, houve uma permuta entre aquele terreno que seria o cemitério com a Praça Luizense, que é onde era o Campo do Democrata, porque a estação ia sair lá debaixo da Rua Marechal Floriano, Avenida Brasil, por ali, e vinha para cá. Na Rua São Paulo ainda existem trilhos, certo? Da Estrada de Ferro. Eu gosto muito de falar sobre as pessoas, principalmente os pioneiros da cidade, que são injustiçados e às vezes caem no esquecimento. Você me perguntou sobre esporte. Valadares já teve um campeão brasileiro de natação, Roberto Alvarenga, aqui na Praça de Esporte. Um treinador chamado Oswaldo, certo? O Figueira Tênis Clube, o Figueira, acho que Figueira Tênis Clube mesmo, já ganhou um campeonato mineiro de basquete lá dentro do Minas Tênis em Belo Horizonte. E não é lembrado, né? É. Gustavo Gastão de Magalhães, Gabriel de Oliveira e Silva, Marcelo Rodrigues Coelho, certo? E os times de futebol. Valadares já teve muito time de futebol, tinha o Cruzeiro, tinha o clube, a Associação de Tempos Bancários, tinha o clube aqui da Vale do Rio Doce, o Clube Atlético Pastoril, de tão boa memória. Não tem ninguém da minha geração que não lembra do Pastoril, que não lembra do Lício, não lembra do Paulo Magalhães, não lembra do Cocó, não lembra do Jota. O Valadares já brilhou muito nessa área esportiva. E grandes times, né, já vieram jogar com esse Meu time Deus aqui, do né? céu, o Democrata era chamado campeão do Vale, entendeu? Uma coisa, era um timaço de futebol. Flamengo, Botafogo, época do Garrincha veio aí, Que é isso? Porque Que é o isso? Democrata era referência mesmo. O Pastoril foi referência no estado de Minas. Clube Atlético Pastoril, pertencia à fábrica de compensado, lá no Baixo São Pedro hoje, entendeu?
bom. Sr. João, e quanto à dinâmica do trabalho aqui em Valadares, por exemplo, né? Tinha sim serrarias, tinha sim as fábricas de mico e tal, e quanto o pessoal que trabalhava nesse local? Que basicamente, né, são esquecidos, né? Olha, Valadares teve diversos ciclos que impulsionaram bastante a cidade. Um deles, e coincidentemente, todos se exauriram. Até os dólares. Justamente. Você está entendendo? Valadares tinha muita serraria. Muita. Na Avenida Pedro II, na Rua Pedro II, desculpa, na Rua Pedro II, com Israel Pinheiro, você tinha a serraria da Imapeba, logo a seguir você tinha a serraria da Cobrais, e mais à frente uma carpintaria do seu Ivo de Tarsis. Pegou fogo isso depois. Na Avenida Brasil, devia ter umas 4 serrarias, na Avenida Brasil, porque a linha passava ali, então facilitava o transporte das toras de madeira, essa coisa toda. No Vila Bretas tinha uma serraria de um advogado chamado Etelvino Soares, que por sinal incendiou pelo fogo, né? Incendiou e pegar fogo é a mesma coisa, certo? E tinha as Cobrais e posteriormente foi montada lá no bairro São Pedro, que não tinha esse nome, a Companhia Agropastoril, que era uma fábrica de compensado. Grande, né? Dizem que na época era a maior produtora de compensado da América do Sul, certo? E na fábrica de compensado tinha um cidadão que dominava, ele tinha um conhecimento de uma fórmula, da cola para uma madeira, para madeira de compensado, que era um laminado. E trouxeram esse cidadão aqui para o governador Valadares. E esse cidadão se tornou um dos grandes nomes da cidade, que é o doutor Armando Vieira, certo? Tem uma classe de trabalhador de governador Valadares que eu acho muito injustiçada, que são as miqueiras. Num período em que Valadares extrapolou e teve nome internacional, porque extraía-se um mineral chamado mica, né, que era uma composição, acho que de quartzo, feldespato e mica, certo? Aquilo servia como isolante na época da guerra, os aviões usavam aquilo. E essa mica saía praticamente toda aqui do governador. Essas pessoas não são citadas, certo? E eu fico uma arara quando omitem o nome dessas pessoas em qualquer coisa, em qualquer relato que se vai fazer sobre a cidade. Começou, o alavancamento da cidade começou com essas pessoas, com os carroceiros, com Pedro de Deus, com Alvinho, com Pedro Capeta. E as cartolas d'água, antes de serem puxadas por burros, eram puxadas com carneiros. Certo? Por que esquecer a figura de Zé Hilário de Souza, que foi o precursor da imprensa falada em governador Valadares? Por quê? Por que esquecer o nome de Dona Perpétua, que lecionava no prédio onde era a escola paroquial, era professora da prefeitura? Porque ela era uma pessoa sempre modesta. Por que esquecer isso? Por que esquecer o nome do seu Virgílio Gonde, que era o homem que dava força, que implantava a Lira 30 de janeiro, que tanta alegria proporcionou essa cidade? No Coreto, né? No Coreto. Você está entendendo? Então eu acho que essas pessoas não podem ser esquecidas quando se fala na cidade. Na dinâmica da cidade. Na dinâmica da cidade, no crescimento. Porque essas pessoas é que ajudaram a construir isso aqui. Certo? Com seu dinamismo, com seu diletantismo, com a força do seu trabalho, com aquela vontade de fazer alguma coisa.
o Berica, né, que tinha coisa de escoteiro. Não se fala mais dessas pessoas. O construtor da Praça Serra Lima, que antes foi construída, inaugurada em 1948, foi prefeito da cidade, Dilermando Rodrigues de Melo. A gente quase não vê falar hoje do Dilermando Rodrigues de Melo. Mas todo mundo conhece a pracinha. Você entendeu? E tanta coisa mais, entendeu?